Você pode ser mais eficiente na apresentação dos seus projetos, do seu trabalho, na hora de falar da sua empresa e, com isso, ter melhores negócios também. Sobre isso que vamos falar hoje no Rumo Certo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, muito bom ter você aqui conosco. E aí o tema do nosso programa de hoje é as estratégias para fazer uma apresentação de alta performance. Para falar sobre isso, especialista no assunto, experiente, Lucas Ferraz, que fala também, eu imagino, em nome da irmã, que é sócia, Fernanda Ferraz. Eles são CEOs, ele é o CEO da Clark. Fala com a gente hoje lá de Porto Alegre, mas a empresa já está estabelecida em São Paulo, né, Lucas? Tudo bem? Seja bem-vindo. Muito obrigado, tudo bem? Obrigado pelo convite de vocês. Sim, a gente está estabelecido em São Paulo. Eu vim passar as festas de finais de ano aqui em Porto Alegre. E eu vim aqui para falar um pouquinho com vocês e mostrar um pouquinho do nosso trabalho e falar um pouquinho de como que a Clark atua criando essas apresentações incríveis para o mercado. Ótimo, muito bom ter você aqui conosco. Muito obrigado, viu, por disponibilizar o seu tempo e também aí por compartilhar de todo o seu conhecimento. Bom, Lucas, eu queria conhecer um pouquinho mais do que é a Clark, me fala um pouquinho mais da sua trajetória também profissional. E aí traz a sua irmã para essa conversa de alguma maneira, porque é sua parceira nos negócios, né? E aí depois a gente conhecer um pouquinho, a gente fala aí especificamente sobre o tema que nos propomos. Propusemos. Bom, a Clark foi fundada com concepção em 2018, mas no detalhe em 2019 a gente tiramos ela do papel em 2019, né? Então nosso foco realmente é criar apresentações todas dentro do PowerPoint, que é hoje a maior ferramenta no mundo para se apresentar projetos, para se apresentar qualquer coisa, né? Então, enfim, desde de reports a uma apresentação institucional. Então, hoje a gente, dentro da Clark, e a gente, quando criou ela lá em 2018 e operacionalizamos ela em 2019, pensamos em trazer alguma coisa nova para o mercado. A gente via que no mercado, no Brasil, só existia 2 empresas que faziam isso de uma forma que era bem profissional, né? Enfim, eu era do mercado de startups, então eu estava, na época, em uma startup de mobilidade, e a gente, por uma parte operacional da empresa, a gente não tinha capacidade técnica de desenvolver uma apresentação para uma convenção, né? E aí a gente estava falando aí de quase 400 slides em um curto espaço de tempo, né? E aí, nesse momento, eu, como responsável da área, tinha que contratar uma empresa para desenvolver isso, né? E como é que a gente ia fazer isso, sendo que a gente não tinha conhecimento de como encantar um evento como aquele. E aí a gente, por isso, procurou uma empresa especialista nisso. E o que me apavorou nesse momento foi que, cara, só tinha 2 empresas que faziam isso, né? E a gente estava pagando muito caro, a gente pagou quase R$400 mil para uma apresentação de quase 400 slides, né? É claro, o preço justificava por curto espaço de tempo, né? Versus um volume muito expressivo, né? E aquilo ali ficou na minha cabeça lá em 2018, né? Acho que existe um gap aí no mercado, na área de marketing, e que eu acho que, de repente, futuramente podia eu já estava ensaiando sair, né? E aí a gente desenvolveu um projeto com a minha irmã, que ela é minha parte operacional, eu cuido da parte de negócios, né? Ela é a parte do design em si. Então, nesse momento, a gente juntou forças, eu na área comercial e ela na área de design, para conseguir criar a Clark e fazer uma diferença no mercado, assim, né? A gente tem uma entrega diferente, a gente procura sempre trazer uma modernidade perto do que os outros concorrentes fazem, né? A gente tem muita parte interativa nas apresentações que dificilmente os concorrentes hoje fazem. Dá muito trabalho, né? Então, desde 2019, a gente vem criando soluções para apresentar um projeto, para apresentar uma empresa de uma forma mais disruptiva, assim, né? Com impacto visual, com bom storytelling, que isso é bastante importante dizer, né? A gente não cria somente design impactante, a gente cria uma boa narrativa. Isso também faz parte de uma apresentação de impacto, né? Então, tudo isso 100% editável para o nosso cliente, né? Ótimo. Não, vamos saber um pouquinho mais dessas estratégias aí, desses fatores que fazem toda a diferença numa apresentação.
Mas me diz, então, de 2019 para cá, vocês se estabeleceram bem no mercado, né? Vocês estão fecharam 2023 com números bastante expressivos, não é? E qual é o perfil dos clientes que vocês atendem? Me fala um pouquinho desse histórico de vocês de 2019 para cá, enquanto resultados, e da conquista de mercado também. Vocês atendem hoje que nível, que perfil de empresas, que segmentos? Então, a gente, desde 2019, a pandemia ajudou muito a gente a crescer, porque as reuniões ficaram digitais, né? E aí, por isso, se solicitou mais desse serviço de uma forma anormal, né? E, obviamente, por uma questão pandêmica, né? E aí, a gente, durante esse tempo, identificou que não somente empresas compravam da gente, pessoas físicas queriam apresentar uma tese de doutorado, queria apresentar um projeto de escola, né? Então, assim, é claro que empresas compram com uma recorrência maior, né? A gente, desde 2019, ano a ano, a gente aumenta nosso faturamento, obviamente com todas as nossas estratégias de marketing que fazem que as pessoas conheçam esse serviço, porque muitas das marcas que a gente atua hoje, os executivos não conheciam esse tipo de serviço, né? A gente chegou na marca de uma forma tímida, né? E aí a gente internamente foi crescendo. A gente hoje atua também desde janeiro deste ano, de 2023, em Portugal. A gente fechou um contrato com uma empresa aérea, a Lufthansa, e desde lá a gente deu a possibilidade de a gente conseguir criar um escritório em Portugal, que existe um gap gigantesco no mercado. Lá não existe uma empresa que cria apresentações, e eles nem conheciam esse tipo de serviço, então ajudou a gente a ter uma penetração bastante relevante, né? E hoje, aqui no Brasil, porque no final toda empresa precisa se apresentar, né? Seja uma empresa pequena, uma única pessoa está começando a sua empresa, a uma empresa gigantesca que tem centenas de funcionários. No final, todo mundo precisa se apresentar, né? Agora, Lucas, me diga uma coisa, o cerne do trabalho de vocês, ou pelo menos é o PowerPoint, não é? Que não é uma ferramenta nova, né? Lá dos anos 80, 90, por aí. Isso. E aí, o que é que tem de tão novo e tão interessante com o uso dessa ferramenta que fez todo esse destaque e que tem toda a importância no mercado? Hoje a Microsoft é uma empresa que ano a ano ela tem um upgrade da ferramenta. A ferramenta hoje ela entrega muita solução que as pessoas mal conhecem, né? Hoje ela já está integrando com inteligência artificial, que faz com que até os textos sejam criados de uma forma mais rápida. Estilos de layout eles entregam também de uma forma que você não precisa mais pensar como é que você vai diagramar a informação, né? Isso facilita para o usuário final. É claro, eles não entregam o impacto que é claro que entrega, né? É um trabalho muito humano ainda, né? A inteligência artificial não consegue entregar isso, mas é uma ferramenta super antiga, né? Dificilmente hoje uma pessoa não tenha cruzado com PowerPoint na vida profissional dela, né? Uma ferramenta que é super plural, né? De uma escola, uma empresa gigantesca utiliza isso. Então, mas é uma ferramenta que se atualiza, isso é muito bom para a gente, né? Que ela tem todo ano coisas novas a serem atreladas a ela. Então agora eles atrelaram a inteligência artificial, toda a parte do pacote Office, né? Tá atrelado, então o Excel, quer fazer gráfico, consigo embedar um Excel ali dentro, então fazer com que os meus gráficos fiquem mais bonitos, eu alterando um Excel ali, dado ali, altera o meu PowerPoint automaticamente. Então, eles facilitam muito o processo de como apresentar um dado, né? Ótimo. Bom, Lucas, vamos fazer um intervalo rapidinho, aí vamos seguir nessa conversa no próximo bloco, mas avançando um pouco mais, né? Você fez referência ali de que toda a empresa, independente do porte, precisa trabalhar bem com uma apresentação ou de um projeto, ou dela mesma, ou do departamento de vendas, né? E aí queria saber, então, com você, para além das ferramentas, da questão mais técnica, mas o que preconiza hoje de conteúdo importante, o que faz uma apresentação se diferenciar e aí ela converter, talvez, em negócios depois. Mas vamos fazer um intervalo rapidinho e na sequência aí a gente segue com essa conversa então, tá bom, Lucas? Combinado com você de casa também, você aí da sua empresa, fazemos uma pausa rapidinho aqui no Rumo Certo, voltamos já já.
De volta com o Rumo Certo, que bom ter você aqui conosco, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda mais uma vez eu digo, esse é o segundo bloco do programa de hoje. Estamos falando hoje sobre estratégias de apresentação de alto impacto aí para os seus negócios, né? Apresentação da sua empresa, um projeto, dos seus trabalhos. Continuamos na conversa? Lá de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, está conosco Lucas Ferraz, CEO da Clark. Lucas, então, entendemos um pouco no primeiro bloco, né, do trabalho que você faz, da importância também de se fazer apresentações aí mais assertivas, eu diria, mais eficazes. Mas vamos entrar no ponto mais prático. O que preconiza hoje no mercado? O que é uma apresentação eficiente que possa converter em vendas, por exemplo, em resultados para a empresa? Bom, vamos lá. Uma apresentação hoje de impacto ela não é somente mais visual, né? A gente tem um tripé a gente sempre fala, né? Que é uma boa oratória. Esse apresentador ele tem que estar muito, como eu posso falar, muito bem ambientado no que ele vai apresentar, né? O segundo pilar é um storytelling muito bem feito, então uma narrativa que envolve o público, né? Que faça sentido, que tenha um começo, um meio e um fim, é muito amarrado, né? Então, isso também faz uma diferença gigantesca, porque é muito chato a gente ver slides que são muito prolixos e tem textos que não acabam mais, né? Isso é muito ruim para quem está assistindo, né? E é óbvio, não mais importante, um design de impacto. Então, quando a gente fala de design, a gente fala não só da parte visual, atrelada a ele, obviamente, mas a parte das animações, das transições, e tudo isso faz com que o slide crie vida, vira quase um filme, né? A gente internamente consegue fazer isso com muita maestria, né? A gente atrela vídeos, a gente atrela boas animações, boas transições para realmente a ferramenta entregar o máximo do que ela consegue. Então, uma apresentação, ela cria impacto visual assim, né? É claro que a gente vê muitos dos executivos criam apresentações diariamente, não tem impacto, não só executivos, mas enfim, todo mundo que usa o PowerPoint diariamente. Mas o design, acho que é a parte mais impactante que a gente, quando olha um documento, se analisa, né? Porque um storytelling é difícil você analisar só de olhar, você precisa ouvir, precisa ler, né? Mas o design é algo que é algo bem prioritário dentro de uma apresentação de impacto, sabe? Eu diria que é aliar aí a tecnologia, tudo que ela oferece, com muito conhecimento, muita propriedade sobre o que se está dizendo. Esses dois elementos são fortes. E outro, uma questão que você falou também lá no primeiro bloco, dentro de todo esse projeto, a humanização é um fator aí interessante, imprescindível, eu diria. A gente traz humanização hoje nas discussões de negócios para tudo, né? No relacionamento com os clientes, na hora de venda, que já não se busca mais vender um produto exatamente, mas é vender um conceito, e aí a relação sempre da empresa com o cliente, cada vez mais humanizada, apesar ou com toda a tecnologia que a gente tem. Mas como é que é então, Lucas, esse desafio de fazer uma coisa bonita, apresentável, atrativa, e ao mesmo tempo ser simples, talvez dizendo, ou bastante humana, hein? É um desafio isso? É um desafio, porque assim, isso vai depender muito de marca para marca, de projeto para projeto. Tem projetos que são muito mais minimalistas e perdem um pouco dessa humanidade que tem que ser passada nas nossas entregas, né? Mas quando a gente pensa nisso, todo o nosso processo, toda a nossa cadeia de desenvolvimento de uma apresentação, ela tem contato humano, né? A gente não consegue criar um documento hoje sem ter a parte humana atrelada a ela, né? Então, desde da nossa equipe de projeto, que pega esse cliente pela mão e leva ele até a finaleira ali, quando ele recebe o documento pronto, né? Até a parte visual. A nossa parte visual hoje, a gente tenta sempre trazer humanização nos nossos documentos, mas isso, claro, quem direciona isso para a gente é o brand book, é o cliente, enfim. Então, vai depender muito de negócio para negócio. Mas a gente sempre analisa que um documento fica muito impactante quando existe humanização, quando existe imagem e não somente textos, né? Mas como é que se dá, então, essa construção? Você faz um diagnóstico lá da empresa, do que ela propõe? Como é que começa esse passo aí, esse passo a passo? E também, eu imagino, depende de cada caso, mas quanto tempo leva para você definir um projeto e isso ficar pronto para o cliente? Bom, vamos lá.
Hoje a gente, na Clark, a gente consegue entregar apresentações diariamente. Então, se vocês ligarem para a gente hoje, às 9 horas da manhã, e pedirem uma apresentação para o final do dia, a gente consegue entregar. É claro, esse custo ele aumenta, mas a gente consegue, tem capacidade técnica de desenvolver hoje até 120 slides de dia, né? Então, nossa equipe, se a gente parar a nossa fabriquinha ali no nosso escritório, a gente consegue entregar 120 slides diariamente para qualquer marca, né? Como é que funciona o processo de desenvolvimento, né? Depois que esse cliente ele entra para casa, ele tem uma reunião chamada de setup, que é o momento que nossa equipe de projeto entende a fundo esse documento, né? E esse documento ele tem 2 jeitos de ser criados. Um desenvolvimento do storytelling, então da narrativa. Então a gente escreve o documento para esse cliente, que às vezes não tem um documento já validado, ou se ele tem, ele precisa reformular os textos. Então, a gente cria uma primeira estrutura de texto para ele, né? Se ele precisar, obviamente, ele tem momentos que eles não precisam, eles já têm o documento, os dados já prontos, né? Então os textos já prontos dentro de um slide cru. Então nesse momento de setup é esse momento que a equipe de projeto entende a narrativa, entende o design que tem que ser feito para conseguir criar uma primeira versão, seja da narrativa ou seja do design. Então a gente vai pegar ali 3 slides de uma apresentação e mostrar para ele como é que vai ficar a carinha, como vai ficar a alma dessa apresentação. A gente cria todo o design com base numa marca, num logo, ou em empresas maiores tem um brand book mais completo, né? Como é que essa marca se comporta. Aí a gente criando essa concepção visual e esse cliente aprovando a concepção visual, a gente entrega uma primeira versão no step 3 ali, do documento já todo criado, já todo 100% editável para ele. Então ele olha todo esse documento, analisa as possíveis alterações que precisam ser feitas e submete à nossa equipe para, se precisar alterar alguma diagramação, alguma foto que ele não acha que encaixou direitinho, e aí a gente faz toda essa edição. Mas o bom de utilizar o PowerPoint e das nossas próprias estratégias de desenvolver um documento como esse, é que a gente dá essa possibilidade desse cliente editar o texto, o tempo que ele precisar. Quer editar uma imagem, ele também consegue trocar de uma forma muito fácil. Então, a gente não ingessa o cliente quando ele recebe o documento, né, posterior. E esse trabalho pode se transformar numa peça publicitária para ser usado em outras plataformas também? Ela já dá elementos para isso? Como funciona? Com certeza. O PowerPoint hoje é uma ferramenta que a gente consegue exportar ele para vídeo, então as animações que a gente faz, a gente já pensa justamente se o cliente quiser, eu quero postar no meu Instagram, eu quero fechar em PDF cada slide, ou quero fazer uma imagem de cada slide para jogar em um Instagram, em um LinkedIn, enfim. O resultado desse trabalho, de um investimento, por exemplo, uma apresentação bem feita, vocês também fornecem para o cliente essa métrica, o resultado desse trabalho, quanto isso reverte ou converte em vendas, talvez, ou até para a imagem da empresa? Mas você sabe que isso é um ponto bem ainda deficiente, eu acho que do mercado como um todo, mas o que a gente tem por feedback é que, com toda a absoluta certeza e toda a experiência que eu tenho, que é uma apresentação profissional, uma apresentação bem feita, com storytelling bem feito, eu tenho certeza que você vende muito mais. Todas as marcas que procuram a gente, todos os projetos, sejam pequenos ou grandes, a gente recebe feedbacks muito positivos, né? Que isso muda o jeito que as pessoas consomem o seu dado, o jeito que as pessoas olham a sua empresa, né? Porque você profissionaliza o jeito de você se apresentar. No final, toda empresa precisa estar muito bem apresentada, né? Então, não adianta você criar e ter um projeto muito bacana com um slide que não gera impacto nenhum, né? Você pode ter bons projetos, tem várias startups que procuram a gente para pitches de investimento, eles vêm com slides muito pobres, né? Não enriquecidos de design, enfim. Quando eles criam com a gente, a percepção de quem está assistindo muda absurdamente. Isso é um fato para a gente já, né? Mas eu não tenho hoje uma capacidade de medir o impacto lá na ponta, né? E hoje não só eu, como nenhuma empresa consegue fazer isso, né? Mas o feedback, eu acho que é o impacto o dado mais importante que a gente tem, que é assim, muda o jeito que as pessoas nos olham. O crescimento de vocês aí nesse tempo no mercado é uma prova também, né? Há uma demanda cada vez maior, porque há uma necessidade e porque tem resultado, né? Agora, vocês estão trabalhando aqui no Brasil e em Portugal também. Qual é a diferença de trabalhar aqui na Europa? Enfim, em termos de estratégia também, os negócios meio que se parecem, são culturas diferentes. Como é que é essa experiência?
Você sabe que Portugal é um caminho ainda que a gente tem que desbravar muito, assim. A gente fez alguns testes até em anúncios para Google e a gente vê que as pessoas não procuram esse serviço porque não conhecem. É a mesma coisa a gente pensar, pô, hoje eu quero procurar uma empresa para colocar um prego na minha parede. Será que existe uma empresa que coloca só prego? A gente é da mesma forma. Então, a gente, ainda na Europa, é um caminho ainda que a gente está desbravando, criando muito conteúdo, criando muitas conexões com as empresas, porque a parte de indicação para a gente do executivo é muito forte ainda, né? A gente atua às vezes em empresas que áreas não compram da gente. E se o executivo não fala, eu criei minha apresentação com uma empresa XYZ, as empresas não conhecem. Então, o que a gente vê que no Brasil já existe uma normativa desse tipo de serviço neste país, mas em Portugal ainda é um caminho que a gente está desbravando e a gente vê que eles são muito carentes de design, eles gostam muito do jeito que o brasileiro se vende, do estilo gráfico do brasileiro, né? O Brasil hoje é muito bem visto na área publicitária em Portugal. A gente está trilhando uma jornada muito bacana, assim, entendendo que não só Portugal é um caminho para a gente. A gente, em uma outra frente que a Clark tem, foi aportada por um fundo europeu em Zurique, e a Suíça também é um caminho muito factível para a gente, assim, né? A gente tem hoje alguns contatos que provavelmente o nosso 2024 vai ser para ter uma sede, vai ter uma sede lá, né? Enfim, porque realmente a Europa é meio carente desse serviço, né? Não, me fala um pouquinho mais desse futuro, não só da Clark aí, mas você vê do mercado também, com tecnologia avançando a cada dia, né? Você já fez referência à inteligência artificial aí, mas o que é que a gente espera para esse ano, de curto prazo e também para o futuro? Como é que vocês avaliam aí o mercado? O mercado de apresentações é um mercado que ainda cresce bastante. A gente tem planos, os nossos planos já são super consolidados, né? A gente está abrindo o mercado europeu de uma forma mais agressiva em 2024. Esse ano é um ano que a gente finalizou agora, 2023, lançando a Lab, que é focada no impacto visual para sites e aplicativos. Então, a gente foi aportado por esse fundo europeu justamente para abrir esse mercado. A gente vai liderar o desenvolvimento de sites sem precisar falar com ninguém. Então, você recebe um site hoje de uma forma muito, muito simples. E aí o que a gente quer fazer é trazer o impacto que a gente já faz dentro do PowerPoint para dentro de sites, né? Para o pequeno empreendedor, com um custo muito baixo. E, obviamente, a gente foi dividido e segregado em 3 unidades de negócio. A Clark Lab, focada no desenvolvimento de sites, a Presentation, que é o nosso core business nas apresentações, e a Class, focada nos cursos. A gente vai agora, a partir de março, ministrar os cursos online e outros presenciais para ensinar as pessoas a desenvolver a capacidade a habilidade, né, de mexer em PowerPoint, né? Seja para o executivo, seja para o designer que quer ganhar uma renda extra e ganhar um novo skill, né? Ou para a empresa, que hoje a gente já faz os cursos internamente para as empresas, né? Então, hoje a gente vai segregar nessas 3 unidades de negócio. Mas a gente pensa que a inteligência artificial ainda vai ajudar muito a gente. Quando a gente fala de conteúdo, ela ajuda muito. Quando a gente fala de design, ela tem muito ainda para aprender, né? A gente está sempre muito ligado nesse movimento de utilizar a inteligência artificial ao favor do empreendedor, a favor da empresa, e é um caminho que a gente está sempre analisando e não fazendo a substituição de pessoas, muito pelo contrário, eu acho que é muito mais uma ferramenta para ajudar as pessoas a serem mais produtivos, serem mais assertivos dentro do processo de desenvolvimento. Maravilha. E que bom que é para todos, né, Lucas? Assim, é bastante, quando a gente fala de tecnologia, né, é bastante democrático aí, pequenos negócios, pequenos empresários podem não sei se diz o termo aventurar, mas investir mesmo também em apresentação, enfim, no marketing também, que é possível para todo mundo. Lucas, para a gente concluir a nossa conversa, os contatos de vocês, pessoas que se interessaram, nos ouvindo, nos vendo aqui, onde podem procurar, inclusive aí para essa investida de vocês na parte de educação, né, para os cursos, a Clark Class, onde a gente encontra vocês, de que maneira, como é que funciona? Bom, só entrar super simples no nosso site www.clark.com. Então, clarkag.com, lá tem todas as nossas unidades de negócio, então a Presentation, a Lab e a Class, né? Nosso WhatsApp está ali no próprio site, só clicar, tem um botãozinho super rápido que leva você à nossa equipe de atendimento, ou no próprio nosso Instagram, clark.ag, @, né? clark.ag,
e aí tem todas as nossas informações de cursos e de projetos novos que vão acontecendo para o empreendedor ou para a empresa que quer pensar em fazer uma apresentação nova. Maravilha. Lucas Ferraz, CEO da Clark, muito obrigado pela sua participação aqui. Sucesso cada vez mais para você, para a Fernanda, para toda a sua equipe aí, e que a gente possa se encontrar mais aí também em 2024. Foi um prazer tê-lo aqui conosco. Igualmente, muito obrigado. Muito bem, muito obrigado a você de casa, você aí da sua empresa que acompanhou o Rumo Certo de hoje aqui com a gente. Volto no próximo programa. Forte abraço e até mais.